Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos aqui com mais um Pode Mergulhar e temos convidados especiais hoje, né, Zé? Direto dos Sete Mares, meu. É isso aí. Quem nunca sonhou em viver a bordo de um veleiro, né, passeando pelos mares desse mundo maravilhoso? Hoje com a gente temos aqui o casal Alcides e Tati. Sejam bem-vindos, que legal receber vocês. É isso aí, galera. Conseguimos pegá-los aqui em São Paulo numa passagem rápida, como sempre, né? Nossa, muita sorte. Num lapso em terra, né? Exatamente. Não consegue mais ficar muito tempo longe do mar, né? Não, já na contagem regressiva. Já estamos voltando dia 20 agora, e aí... Bora. Vamos ver, agora tem bastante coisa resolvida em São Paulo, a ideia é protelar o máximo possível. Pro ano que vem a gente volta. Maravilha. Pra quem não conhece ainda, o Alcides é um dos dinossauros do mergulho aí, né, Alcides? Você começou na época do... provavelmente não tinha nem nascido, né, Zé? Nossa. Vamos ouvir essa história aí deles, né? Conta pra gente. A história é longa, hein, cara? Como começou a história de vocês no mergulho? Já vai fazer quase meio século aí, né? 45 anos de mergulho. Quase todo mundo já ouviu falar do Alcides, mas quem ainda não conhece a história, vamos... Então, comecei com 17 anos de idade. Esse ano eu faço 65, então você tem uma ideia. E comecei a trabalhar com mergulho em 77, né? Fiz meu curso básico em 75, aí teoria, acabei fazendo check-out em 76, porque eu estava de segunda época na escola. Aí meu pai não deixou eu fazer check-out enquanto eu não passasse de ano. Tá certo. Aí fiz o check-out, aí... na época era o Instituto de Exploração Subaquática da Alusub, que era a primeira escola de mergulho autônomo aqui em São Paulo, né? Antes tinha a ACM, que era mais curso de caça submarina, e dava algumas noções de escafandria, né? Para tirar pão, essas coisas. Dava a última aula, você aprendia a mexer com a época que chamava de aqualung, né? Então e aí veio um japonês para cá, o Morita, e deu os primeiros cursos PAD no Brasil nessa escola. Foi muito pouco tempo, né? E até ele só falava japonês, quem era o tradutor era o Kuramoto. Tá por aí ainda, o Kuramoto tá por aí ainda. Seu curso foi em japonês, então, praticamente? O curso era em japonês e o Kuramoto traduzia. Eu não sabia, cara, que legal. Era muita vontade de aprender a mergulhar, né? Sinal que o cara gostava mesmo. Não. Aí o Morita foi embora pro Japão, né? Só que ele trouxe porção de equipamento de mergulho, né? Assim... Na época, top de linha, roupas Scubapro, cilindros da Neon Divers, né? Coletes Fenzi, que era tudo um regulador da Scubapro. E aí o pessoal da Alusub pegou esse equipamento, alugou dele, porque ele deu para o Kuramoto alugou para essa loja de mergulho, e chegou o Álvaro Viramoreira, que era um português, fugido da Revolução dos Cravos de 74, fugiu por debaixo d'água, porque ele... Atravessou o Atlântico? Não, atravessou o Rio para a Espanha. Aí ele veio para o Brasil, né, pediu asilo, porque ele fazia... ele era secretário da juventude do regime do Salazar na época, né? Então, quando teve a Revolução dos Cravos, o pessoal que participava do governo acabou sendo perseguido, e ele conseguiu sair de Portugal, pediu asilo para coisa. Ele era professor de educação física, chegou aqui no Brasil e foi contratado pela Alusub, porque o Morita tinha ido embora, né? E aí eu acabei fazendo o curso por indicação de um primo meu. Ele falou: cara, chegou um português aí, o cara é fera de mergulho autônomo. E aí eu falei: vou fazer o curso. Aí eu apaixonei, né? Logo de cara. Porque é um caminho sem volta, né? E aí ele abriu um curso de monitor, né? Na época era curso de Dive Master, né? Aí eu fiz o curso. Como eu não tinha 18 anos ainda, eu só ganhei o diploma quando eu fiz 18 anos. Então eu virei Dive Master logo que eu fiz 18 anos. Aí comecei a trabalhar na escola, dando
assistência para ele, de piscina, aquela coisa toda. Passava noites ao pé do compressor enchendo cilindro, né? Aquele trabalho da Heavy Master. E aí acabei ficando até me formar na faculdade, que também só podia ser instrutor depois que se formasse. Então eu me formei na faculdade, aí virei instrutor de mergulho, e aí desde então estou no mercado. Você né? fez faculdade do quê? Eu fiz administração de empresas. Né? E você chegou a trabalhar na área ou não? Só foi não, foi louco, porque eu fiz administração de empresas e me especializei em hotelaria. E acabei trabalhando numa agência de viagens, chamava Wagonlit Turismo, que é uma empresa francesa. Foi a primeira empresa que começou a vender turismo de mergulho aqui no Brasil. Foi. Aí eu abri uma franquia, né? Na época eu trabalhava na Wagonlit, eles me ofereceram uma franquia em Maceió. Aí eu fui morei 2 anos em Maceió, né? Aí tentei até implantar mergulho ali no Hotel Jatiuca, essas coisas, mas era uma coisa de louco, porque não tinha GPS na época, lá no Nordeste é tudo por marcação, né? Então eu tinha que procurar um mestre que sabia onde tinha o naufrágio, o mestre na hora marcava mergulho, o cara não aparecia, sabe aquelas coisas? Isso na década de 80. Isso na década de 80, né? Então, hoje ainda é uma aventura, imagina. A gente continuava sem nascer, já foi muita história, a gente continuava sem nascer. Nem estava nos planos ainda. Aí o negócio de mergulho lá no Nordeste era muito complicado. Eu arrendei uma escuna lá, fazia de passeio de escuna, pessoal dos hotéis, mas era para ir para a praia, voltava. Sem mergulho, né? Sem mergulho. Até fazia algumas tentativas de mergulho, né? Para ir para o Itapajé, para ir para o Dragão, Draguinha, mas assim... Acho que eu achei uma vez. Que deu certo. Só caía na areia, olhava, não tinha nada, voltava. As tentativas. Porque eles não queriam que a gente descobrisse os pontos, porque era o lugar que eles pescavam. E eles achavam que a gente ia lá para matar peixe, né? Então, era meio segredo de Estado quem eram os mestres que sabiam as marcas, né? Então, não rolou lá mergulho. Mas quando eu estava lá em Maceió, o Sérgio Costa, que tinha lançado a revista Mergulhar, né? E eu comecei a escrever matéria para eles, porque eu já fotografava nessa época, né? Eu tinha uma Nikonos 3, fazia foto submarina, e comecei a colaborar com a revista dele, né? Precisava de fotógrafo, tinha meia dúzia de fotógrafos, né? Chamava Revista Mergulhar, é isso? Chamava Revista Mergulhar. Foi a primeira revista de mergulho do Brasil, né? E aí, lá no Rio de Janeiro, ele lançou lá no Rio, ele tinha uma escola de mergulho que chamava YG, e aí eu comecei a colaborar com a revista, morando lá em Maceió, e nessa época eu tinha um colega da Bandeirantes do Mar que estava morando em Fernando de Noronha, abrindo Águas Claras lá com um outro mergulhador que era o Russell Coffin. Então estava começando a coisa se expandir aqui no Brasil. A criar forma, né? Foi essa época que começou a criar forma o mergulho. Começou a criar forma, né? E aí apareceu uma americana que o Sérgio tinha recebido no Rio de Janeiro, ela queria ir para o Nordeste, e ele me ligou e falou: estou mandando aí uma americana que tem uma operadora de turismo, ela quer montar. Está estudando o Brasil para mandar turista americano aqui para o Brasil, ela quer conhecer aí. Ela fala: manda para cá, né? Cara, ela ficou horrorizada. Sério, cara? Sério. Gostou nem um pouco. Não tinha estrutura nenhuma. Mas por conta do mergulho, né? Não tinha estrutura nenhuma. Cara, eu levei ela para São Miguel dos Milagres, que era onde a gente tinha um barquinho que a gente saía para mergulhar, que era um lagosteiro. Que o pessoal da lagosta mergulhava com um compressor de tinta ligado no bujão de gás e com o narguilé lá pra baixo. A hora que ela viu isso, imagina. Não vou trazer ninguém aqui. No Caribe, com estrutura e tudo, né? Tudo certinho. Tava pensando onde eu vim parar. Onde eu vim, né? E aí os caras, ele tá chegando da praia, não sei o que, vem uma rede com uma raia-manta, os caras fatiam a raia-manta ali mesmo, ela olhando aquela, como assim? Isso? Como assim? Não sei o que. Tá. Aí só que aí ela me deixou o folheto dela, da agência, né?
Eu falei, cara, esse negócio aqui é legal, né? Tem alguém que tá fazendo isso. Uma agência de turismo especializada em mergulho. E aí, na época, a minha ex-mulher ficou grávida de gêmeos, nasceram aqui em São Paulo e ela não quis voltar para Maceió, então fiquei um tempo na ponte aérea. Aí eu resolvi voltar para São Paulo, acabei fechando a agência em Maceió e montei a Dive Travel, que foi a primeira operadora de turismo, meio que em cima dessa ideia do folheto. Do folheto dela, né? Pô, esses são os destinos, né? Que ela vendia live aboard. Aí E ela nunca mais voltou, né? Pro Brasil. Nunca mais voltou pro Brasil. Mas é longe daqui. Não, acabou a história do Brasil. Depois teve outras tentativas, né? E muito legal, porque essa história do turismo de mergulho é uma coisa que perpetuou, né? Que até hoje a gente tem muito. Hoje, e é um dos né? poucos esportes que continua, que tem essa fluidez de venda de grupos, de viagem, você levar a galera a passear pra atividade. Então isso foi uma sacada muito boa. Aí eu falei, cara, aí começou eu queria trabalhar com as escolas que já existiam, né? Logo que eu voltei de Maceió, o Fernando Lopes tinha aberto a Narval, já tinha a Aquamundo do César Neto, o Claudião já existia desde a época da Bandeirantes do Mar. O português tinha vendido a Bandeirantes do Mar para o Alexandre e para Marli, eles estavam de mudança lá para o sul, né, para Bombinhas. Então já tinha um embrião assim de uma turma ali que estava começando a mergulhar. E eu falei, cara, eles vendendo curso. Eu falei, cara, vocês têm que vender turismo, né? O cara não faz o curso para acabar por aí, né? Para ficar por aí, né? Você vai ficar indo para Ilhabela todo final, os caras querem. Aí comecei a usar a revista para divulgar os destinos, né? E aí eu comecei da Dive Travel, eu levei um grupo primeiro para Cozumel, foi o primeiro grupo da agência. Onde o grupo foi e eu não fui, porque eu fui assaltado em Miami, perdi o passaporte. Caramba, sério, caraca, sério. Que começo desafiador o negócio. Você tinha mas pelo menos era um destino bonito, acho que o pessoal gostou, mesmo sem a sua presença. Adorou, mesmo sem a presença. Só que eu tinha um outro instrutor que estava comigo, ele levou o grupo, eu fiquei em Miami dando tchau pra turma, tava super frustrado. Mas daí a coisa começou a andar, né? As escolas começaram a montar grupos, né? Primeiro para Cozumel, depois para Bonaire, meio Caribe, e a coisa começou a desenvolver essa parte de turismo submarino. Eu fiquei com a Dive Travel até 98, né? Aí já nascemos. Já tinha nascido. Aí já tinha nascido. Em 96, né? Então eu fiquei 12 anos praticamente com a agência de turismo e foi legal pra caramba, porque aí a gente começou a abrir destinos novos, né? Botar a questão do live aboard, porque antes era só em resort, então os primeiros live aboard, grupos fazendo live aboard, lá para as Bahamas, depois mergulho com tubarão. Aí abrimos destino aqui no Brasil, Bonito, por exemplo, cheguei a ter uma pousada para mergulhador lá. Muito legal. E durante esse tempo todo você continuava contribuindo com a revista Mergulhar? Sempre. Sempre fazendo matérias. Aí Cuba, né? Não, aí quando foi todos os destinos que eu fazia, eu começava a trabalhar com a Mergulhar e com a revista Marvel e Motor, que era a náutica da época. Né? A náutica, na realidade, era Marvel Motor e virou náutica, né? Tá. Então eu mandava matérias para náutica e mandava algumas matérias para Mergulhar, e aí eu comecei a divulgar esses destinos, até que um cara, eu resolvi fazer um catálogo para agência de turismo, que eu já tinha foto, texto, tudo mais. Eu cheguei pro pessoal da revista Náutica e falei, quero fazer um catálogo, né, que pode virar uma edição especial, né, sobre destinos de turismo subaquático, né, e porque eu precisava de uma folheteria para dar para as lojas, para as operadoras, para as agências de viagem, né, desses destinos. Eu falei, cara, eu podia fazer um negócio bonito e tudo mais.
como esse pessoal que eu vendo, né, que são meus fornecedores, eu trago eles como anunciante. E a gente consegue fazer um catálogo bonito. Aí o pessoal da Náutica me enrolou um ano, 2 anos, e apareceu um outro cara que lançou uma revista concorrente, que era a revista Offshore, e ele bancou a parada. Não, eu faço, né? Eu faço o folheto da agência, né? E aí o Sérgio já tinha parado com a revista Mergulhar. Ele estava lançando a revista Sub, né? E aí acabou que a gente lançou esse catálogo, essa edição especial de turismo submarino, foi um sucesso. Eu comprei. Você comprou? É daqueles catálogos que tem uma coleçãozinha assim. Tô assistindo, né? Negócio e tal. E nessa época vocês não se conheciam ainda? Não. E aí, isso foi em 95. Aí quando o Marcelo, que era o dono da Offshore, virou e falou, cara, mas isso a gente deu uma festa de lançamento do catálogo, né? Foi lá no Shopping Eldorado, tinha uma boate lá, lotou aquilo. Nossa. Foi uma loucura, lotou. O governo de Curaçao patrocinou a festa. Então foi assim... O cara viu aquilo e falou, meu, esse mercado é espetacular, mal sabia ele. Mas pelo menos tinha bastante gente, tinha mais gente do que se pensava. Mais do que a gente pensava. O Claudião tinha botado na mala direta dele, convite para a mala direta dele inteirinho. Todo mundo, todas as escolas de mergulho fez o mesmo. Aí, cara, ninguém esperava aquilo. E aí o Marcelo falou, cara, a gente precisa fazer uma revista de mergulho. Eu falei, cara, mas eu tenho agência de turismo, não manjo nada de revista. Não, ele falou, fica tranquilo. Você vem aqui, me ajuda a fazer a pauta e eu monto a estrutura de mergulho. E você toca a sua agência, né? Bora. Bora. Para mim, era Você é para ajudar na divulgação dos destinos, do mergulho. Destinos, do mergulho, uma revista mensal, perfeito, tudo que eu queria. Né? E aí nasceu a revista? Scuba. Pensei que era a revista Mergulho. Não. Ainda não. Ainda não. Mas vai chegar lá. Só que, aí o que aconteceu? O Hernani, que era dono da Náutica, cara, e o concorrente tinha lançado uma revista a mais. Assim, a gente lançou em novembro e em dezembro ele lançou uma Náutica Especial Mergulho, para não deixar a gente ficar sozinho. Oi. E logo na sequência ele lançou a revista Mergulho com o Rico. O Rico, que era um instrutor de mergulho e tal, não sei o que, amigão meu também, cara. Caraca. A gente ficou concorrente. Ficou a concorrência, Scuba e Mergulho. Né? Tipo, Scuba e Mergulho. Aí em 98 apareceu uma proposta da Queensbury para me vender a Dive Travel e eu tava adorando a história de revista, porque eu tava por aqui de levar grupo, cara, sinceramente. Não aguentava mais viajar para... Assim, ela foi uma passageira minha, né? Boa. Eu tinha comecei a levar grupo pro Mar Vermelho, né? Vocês se conheceram numa viagem do Mar Vermelho. No Mar Vermelho. A gente se conheceu um pouquinho antes, né? Que eu fiz ela foi fazer um curso de foto, né? Conta um pouquinho da tua história aqui pra gente... Pra entrar junto, né? Pra continuar junto agora. E aí, Tati, vai lá. Eu fiz o curso em 95. Tá. Né? Então, de mergulho. Não tinha nascido ainda, brincadeira. Nada, não. E aí também me apaixonei, virou aquela, né, assim, todo final de semana saindo pra mergulhar com o pessoal da escola e curtindo, e viagem, era só mergulho. E aí também comprei uma câmerazinha, uma caixa estanque, né, adorava tirar foto. E fomos pra Abrolhos, eu acho, e aí a câmera largou, as fotos ficaram uma porcaria. Eu falei, não, preciso fazer um curso, né, de foto sub. Aí vai lá, pesquisa, tava tendo um curso, nem era com... era porque com aí o Kuramoto, que ficou meu sócio na Dive Travel. Ele trabalhava praticamente com Cuba, né? E a gente fazia muita coisa junto, de fotografia, porque nessa época eu estava participando de campeonato de fotografia submarina. Caraca. Então, eu participei do campeonato de Cuba, representando o Brasil, depois o campeonato da Coreia, que eu ganhei medalha de bronze, e depois em 95, teve um campeonato no Mar Vermelho, né?
que até saiu no Fantástico, o Ernesto Palha foi junto para cobrir o campeonato e tudo mais. E aí eu lancei esse pacote para o Mar Vermelho, por causa do campeonato de foto, né? Pra levar a galera junto pro campeonato? Não, foi depois. Ou foi pós? Foi depois, Mas aproveitando mais ou menos a aproveitar ida, né? Já tava lá, o campeonato vai rolar. Não, porque aí eu fui lá ver o destino, falei, cara, isso aqui é muito legal, vou montar um pacote pro Mar Vermelho, né? Aí montei o pacote e a agência vendia, tava bombando nessa época a agência, né? Que legal. E aí eu fui fazer eu e o Cura, a gente começou a dar curso de foto pra turma que ia viajar, né? Aí a Tati entrou nessa. Aí no último dia do curso ele foi dar uma aula. E aí se apaixonou, né? Não entendeu nada da fotografia. Não, foi engraçado. Como é que é mesmo isso aqui? O Kuramoto chegou pra mim, né? Eu tinha ido com o Lawrence, o ABA, fazer uma matéria era pro SBT Repórter, na Patagônia, das baleias francas, né? E aí o Cura estava num curso de foto. E quando eu cheguei, né, eu fui na agência e tal, o Cura estava entrando, abri a porta, falei, tá bom. Curso bonito. Curso bonito. E aí, beleza, aí mostrei as fotos da Patagônia e tal, a gente ficou conversando. E aí o Cura virou e falou, cara, eu não posso, esse quarta-feira aqui eu não posso dar aula, tem um negócio, você dá uma aula pra mim, aí me cobre? Eu falei, tudo bem, que você tá dando. Ele virou e falou, cara, enrola eles aí, passa as fotos do Mar Vermelho e vê se vende um pacote. E eu comprei. Deu certo a tática, mano. Comprei, ainda levei uma amiga que não estava fazendo curso, né? As duas pro Mar Vermelho, estender uma viagem, vocês ainda ganham dinheiro. Precisa implementar essa técnica, essa tática nos cursos, né? Já foi o Mar Vermelho. Coloca a turma pra vender curso no meio do... O modo pra enrolar e vender uma viagem. E aí a gente foi pro Mar Vermelho, né? Com o grupo dela, e aí... Sabe o passageiro problemático? Vai perdendo o passaporte no caminho. Sempre tem. Meu nome não estava na conexão. O nome não estava na conexão, arrancou a unha do pé com a caixa de mergulho. Fui pegar a caixa assim, enroscou na unha do dedão, assim, aí levantou, a unha do dedo ficou assim pra cima. Aquela coisa que você fala, não, eu tô no Mar Vermelho, né? No primeiro dia, eu vou mergulhar, né? Tipo, com unha ou sem unha? Bati o pé com um pé só, mas vamos. Aí, deu trabalho na viagem, então. Mas aí viu que, né, que encarava qualquer coisa, Foi daí a inspiração do filme Nemo, meu. Encarava qualquer coisa. E aí a gente começou a namorar no Mar Vermelho e estamos até hoje aqui Que bonito. Que ano foi essa viagem? Foi 96. 96. Legal. 27 anos. Aí eu continuei levando gente, aí eu fiquei, o Cura levava para Cuba, né? Tem que brincar porque ele era um Kubamoto. Eu para Mar Vermelho, que era uma viagem bem complicada, porque o Cairo ali, o destino, você tem que estar em cima, né, muito diferente, então... Mesmo a língua, né, questões que são... Tudo, a logística é complicada, né, então eu sempre ia às escolas de mergulho, mas eu ia junto porque tinha muita coisa para... Organizar. Para arrumar, para a coisa fluir, né. Então, teve um grupo que foi 50 pessoas para uma vez na época. Né? E já era live aboard? Não, era Sharm el Sheikh, Resort. Sharm el Sheikh no Gazala, né? E saídas de barco, fazia uma noite de live aboard para o Tistelgorm e fazia um mergulho de camelo em Dahab. A gente... Mergulho de camelo? De camelo, cara, era muito legal. Mas como é? Tu vai toda equipada no camelo? Põe os cilindros tudo no camelo, andava uma hora pela Incrível! Pela coisa, 2 cilindros
por camelo, né? 2 cilindros, cara. mais o Porra, equipamento. não tem nenhuma foto mais desses a camelos, não? gente. Tem Nossa, foto. quero ver esse Essa foto é icônica Essa mesmo. Tinha um problema pros homens, né? O problema é que assava. Uma hora no cabelo aí, aquele A calor. volta, os caras voltavam Volta. salgado, via, meu, era... Nossa. Via tudo de A roupa metade de voltava a pé puxando o camelo. Né? A volta começou a ser de Jeep, né? Porque Cara, essa Aí, quando aventura você é vê, exótica, o Alan cara. pegou o Jeep pegar a gente lá. voltava Tá vendo? assado. Quem reclama dos liveaboards luxuosos de hoje em dia, ela tem que ouvir essa história aí. Pra Exatamente. dar valor, né? Pra ver o que o pessoal não fazia pra mergulhar antigamente, né? meu? É, Aí, Que louco. mas o mergulho de camelo era muito legal. Era o fim da viagem era fazer um mergulho de ápice. camelo, era o ápice, né? E aí tinha um dia antes era o Tistelgorn, que a gente fazia um liveaboard de uma noite, né? E depois, assim, aí em 98 eu já estava com a revista e com a Scuba e com a agência de turismo. E aí eu acabei optando, falei, eu vou focar na revista, né? Aí a Offshore fechou e eu acabei ficando sozinho com a Scuba. Então, eu já não tinha mais a estrutura braço da editora que eu tinha por trás, né? Aí apareceu uma proposta da Queensbury que era uma operadora grande de turismo aqui, para comprar a Dive Travel. Eu falei, beleza, eu continuo dando uma consultoria, mas aí eu vou focar na revista, né? E aí começou a história da Scuba. Aí o Sérgio Costa, que era da Mergulhar, veio trabalhar comigo. A gente montou um projeto que chamava Águas do Brasil para mapear a costa toda do Brasil. Então a gente lançou um guia dos 200 pontos de mergulho no Brasil. A Ford patrocinou, foi muito legal. Aí assim, os anos da revista Scuba foi meio que para mapear o Brasil, né? É. Então, Chapada Diamantina, fizemos a costa toda, Show. até lá em cima. Aí o Patrick também apoiava muito lá no Nordeste, né? Uhum. E depois, quando foi 2003, eu e a revista Mergulho brigando ali, o mercado deu aquela, né, porque uma crise. crise, mais uma, né, porque era assim, aí, Meio que cíclico, assim. não, era um pouquinho alto, muito legal. Sempre assim, sobe um pouquinho, vamos lá para baixo. Parece até mergulho, né, cara? Só desce, só desce. Agora vai, agora Cada vez mais fundo, né? Cada vez mais fundo. Não, mas é muito legal o que você falou aí, só te cortando um pouco, mas eu preciso passar esse pensamento aqui, cara, que graças a eles aí nessa época, né, o mergulho Difundiu muito, né? Difundiu Não, hoje em dia, difundiu espalhar muito, e ficar é. conhecido, até vários destinos no próprio Brasil que hoje a gente pensa que é um destino, vamos dizer, comum, assim, né, que todo mundo conhece, mas, pô, nessa época aí, se não fosse esse trabalho de mapeamento aí... Foi bem legal. Não, foi bem legal. e o trabalho das revistas também aqui, antigamente, quando você queria saber de algum assunto, conhecer alguma coisa, você fazia o quê? Você ia na banca, comprava Pode uma revista crer. do tema, olhava, Tinha- ficava namorando as matérias, vendo Aquelas os fotos equipamentos, bonitas, as viagens, então... e isso estimulou muita gente aqui no Brasil a começar na Ah, brincadeira, mergulhar, né? Foi uma época muito gostosa. da não tinha revista. Google, né, meu? Não tinha Não Google, tinha Instagram, Google. essas paradas. Colecionava e depois ia vendo qual que é o próximo destino, colecionava né? revista. O Guardava pessoal a colecionava, tinha assinatura, então tinha uma estrutura. É época boa, né? Isso é massa, né, cara? Na época tinha que fazer fotolito, eu acompanhava a impressão na gráfica, porque senão saía tudo, A o pessoal cor, não né? conseguia ajustar a cor. Ah, por conta da luz do azul subaquático, né? debaixo d'água, então você tinha que estar lá na gráfica acompanhando para ver se Saía do jeito que você saía queria. do jeito que queria, mas foi uma que época louco. bem legal. E assim, também as aventuras, né? Porque a ideia era toda edição ter alguma coisa, uma novidade, algum destino novo e tal. Aí você ficava esperando pra sair a próxima, né? Próxima edição, tipo, pra qual é ver o o que destino? vai, O que vai né? acontecer? Pra onde eu vou agora, né? Aí começava a aparecer umas loucuras. Vamos pro Lago Baikal, na Sibéria. Fomos pro Lago Ixi, Baikal. Faz parte da... Eu falei, vamos fazer uma matéria, não sei o quê. Aí o Lawrence, na época, estava com um programa na GNT, que era o Dive Adventures, né?
Então, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu falei, não, vamos pro Lago Baikal, cara. Eu falei, puta, arrumamos uma produção pra ir pro Lago Baikal, vamos pra lá mergulhar, 1 grau lá. Ave Maria. Cara, um lugar muito espetacular. Deve ser louco. Altas aventuras, hein? Foi uma época... Mas não conseguiu levar nenhum grupo pra lá, não, né? Aí o cara era bom mesmo. Se tivesse levado um grupo de 50 pessoas pra lá, foi literalmente um mergulho bem russo. Bem russo mesmo. Mas de destinos aí, né? Teve Revillagigedo. Daí a gente foi lançando Revillagigedo, Ilha Galápagos, Ilha Salomão, né? Foram vários Fiji, né? Seychelles. Aos poucos foram abrindo, né? Então, o pessoal já ia para um lugar, falava, agora vamos lançar outro. E a Tati acompanhava nessas aventuras? Fala aí, Tati. Eu acompanhava, porque assim, meu universo era um pouquinho diferente. Eu trabalhava com TI, com tecnologia. Então eu trabalhei 20 anos na área de TI, aquele TI tradicional, sistema, infraestrutura, sempre na parte de editoras, né? Editora Ática, depois virou Editora Abril. Mas era assim, férias era sagrado. Eu falava, não, vamos você mergulhar. Vai viajar, eu vou junto, eu vou mergulhar, né? Essas viagens assim, mais bacanas, mais diferentes. Bora. Então, programava lá 2 vezes por ano, tirar 10 dias de férias cada vez. E aí sim, saía da editora pro aeroporto e na volta era do aeroporto direto de volta pra editora. Aproveitar cada minuto de férias. Isso aí, aproveitar o máximo das férias. É muito bom. Legal. Com todos esses destinos assim, mais Legal, fantásticos. mais diferentes, junto. Mas e essa vida nova de vocês? Então, essa virada de chave aí que vocês tiveram, que a Tati tá falando que trabalhou 20 anos na TI, e como foi pra vocês essa mudança? Pra convencer ela. Essa ideia já tava na sua cabeça? Já. Eu já sempre tive, desde a época que eu fui pra Maceió, eu lia muito livro de aventura, de vela, essas coisas todas. Aí teve um livro que marcou muito, que era o Expedição Moana. Expedição Moana. Eram 4 franceses, né, que eram caçadores submarinos, que resolveram dar uma volta ao mundo fazendo caça submarina. Isso em 1959, o livro, né. E, cara, é um livro dessa grossura, assim. Praticamente o diário de bordo deles todo ali. O diário de bordo, eles vieram da França, saíram da França, foram pro Caribe, né. E o legal é que quando eles terminam a volta ao mundo, eles abandonam a caça submarina. Eles falam, cara, o lance é curtir, preservar. Tanto que um deles montou em Rangiroa, no Tahiti, um resort para mergulho autônomo, e fez ali um parque marinho para preservar essas coisas todas. Né? Acho que isso é um tema muito fascinante. Acho que muita gente sonha com isso e imagina como seria viver a bordo, viajar o mundo. E vocês já estão nessa vida há 12 anos. Desde 2011. Caramba. Morando no veleiro. Que maravilha. Qual é mesmo o nome do barco? Ocean Eyes. Ocean Eyes. Olhos do oceano. Diretamente dos olhos do céu. Mas e essa virada de chave para vocês, então, como foi largar tudo e falar, decidimos, vamos embora? A Tati falou, não aguento mais, partiu. Praticamente. Ela que foi a responsável. Boa. Não, porque ele vinha sempre com essa ideia, não, vou morar num barco, eu morar no barco. Eu falava, tá bom, né, vou morar no barco, né. Qual a chance, né? Qual a chance, né. Eu sempre adorei mergulhar, a gente fazia liveaboard direto, então assim, nunca tive problema com a questão de navegar, navega 36 horas, fica lá no alto mar e volta. Então isso daí pra mim era tranquilo, mas eu não me imaginava... Mas tinha que voltar pra empresa, né? Não me tinha que voltar imaginava pra São Paulo. morando no barco. E só que aí ele usou a tática certa, foi me convencendo assim pelos melhores destinos, Poucos 15 anos, né? 15 anos levando ela. Mas no último ano, 2009 a gente fez uma viagem para Austrália e Ilha Salomão, né? Então assim, 10 dias embarcado nas Ilhas Salomão e depois mais 10 dias embarcado na Austrália. 2 liveaboards assim, maravilhosos, né? Você volta assim... Deslumbrado. E aí depois uma também muito bacana que foram 10 dias nas Ilhas Virgens Britânicas, que também foi, a gente pegou um veleiro lá, um catamarã à vela, ficou um tempo num liveaboard, um tempo no veleiro,
E aí deu para acompanhar, assim, como que era o espírito do pessoal que vive embarcado, porque estava tendo uma regata lá em Tortola. Então, assim, né, veleiro para todo lado, e, né, a gente conviveu com o pessoal, luau na praia, não sei o quê. Fez amigos, aquela Aí vibe eu boa, falei, né? gente, bom, se morar a bordo é isso, ficar nesses bom, lugares, né? Parece aí que tá tô bom. topando, né? Aí eu quero. Mas aí a gente ficou ainda se planejando, programando por 2 anos. Porque... Na verdade, a gente até saiu antes, né, desse prazo, mas desde 2009 a gente fez meio que uma programação mesmo, colocou assim um papel no espelho do quarto, início da volta ao mundo em 26 de junho de 2011, seria meu aniversário. Que legal, cara. Mas Colocou aí a a gente meta, acabou né? saindo em março. Em março. A gente né? mudou, em 12 de março a gente mudou pro barco. Foi quando a gente mudou pro barco. Antes, né? Antes. Bom, Então, ótimo. mas aí a gente fez assim, né? Foi bem planejado mesmo, não foi assim, na loucura, né? O que a gente precisa? Precisa melhorar inglês. Eu fui fazer curso de vela, né? Que eu nunca tinha velejado. Eu sabia mergulhar, mas não sabia zero de vela. Sim. Aí tudo bem, fui fazer veleirinho ali na Guarapiranga, mas já é alguma coisa. Melhor do que nada. Saímos com o doutor em Ubatuba. A gente foi, né, eu tenho uma experiência a mais de vela, que é ser só nós dois. Aí fiz curso de gastronomia, porque eu falei, pode ser que eu venha receber gente a bordo, vou fazer curso de gastronomia, fiz curso de edição de vídeo, curso de resgate, o pessoal da nau, ir lá pro jornada. Então, assim, todo um preparativo. E o Alcides procurando barco. O Alcides procurando barco. Né? Porque tem o barco, afinal de contas tem que ter o barco, verdade. Um detalhe pequeno. Detalhe. Porque o primeiro plano inicial, falava, vamos dar uma volta ao mundo de 4, 6 anos, né? A gente compra um barco, dá uma volta ao mundo. Aliás, a verdade começou um pouco antes. A gente ia comprar um barquinho para passar final de semana em Ubatuba. Pra aprender. Para aprender, para Sim, depois... para ter uma experiência, Para ter uma né? experiência e depois a gente ia Dar um passo maior. dar um passo maior. Aí, na época, foi 2009, né, mais ou menos, logo depois da crise americana, que estava quebrado lá fora, os barcos aqui no Brasil eram um absurdo de caro, somente veleiro. Né? A gente tem uma demanda super reprimida de veleiros no Brasil, tem pouquíssimos estaleiros, né? Então o preço de veleiro aqui no Brasil é assim, fora totalmente de propósito, se for comparar com o mercado internacional. Né? Impostos, tudo que cai em cima de barco. E a gente foi procurar um 26 pés. Aí a gente foi para os Estados Unidos para fazer uma matéria em Bonaire, via Miami. Falei, vamos dar uma olhadinha de barco aqui, como é que é e tal. Pelo preço de um 26 pés, a gente comprava um 42 lá, tudo equipado, pronto para dar uma volta ao para mundo. começar. Para começar. Não, e o dólar tava 1,8. 1,8, né? Nem 1,7, né? Nem 2. Tá? Era o momento mesmo, né? Então assim, Aí, a comparação era válida. Para tudo, né? Esquece esse negócio de comprar barquinho fim de semana, né? Vamos mudar os planos, vamos pensar em comprar um barco lá fora. Já faz a experiência no próprio barco. E né? já sai de lá mesmo, né? Isso era onde? Qual ilha? E isso a gente foi para Flórida. Pra Flórida, Foi a Flórida que a gente Estados estava procurando lá. E aí eu comecei a pesquisar barco na internet. E aí conversa com o velejador, conversa com outro, então fica pesquisando. Aí tinha aquele lance, o que a gente compra? Um monocasco, um catamarã. Todo mundo falando que o catamarã vira e não desvira, e o monocasco é melhor, e aí fica naquele dilema. Pô, eu fui procurando monocasco. Aí não, tem que ser quilha longa, para dar a volta ao mundo tem que ser quilha longa, porque é mais seguro, blá blá blá, né? Procura um veleiro de quilha longa. Até que eu cheguei num broker na Flórida, né? Procurando um Island Packet, que era o barco que o pessoal recomendava. E eu fiz uma proposta, eu vi um barco que estava dentro do que a gente estava imaginando, e aí, só que isso era agosto, a gente só podia viajar em novembro. Porque ela pediu demissão de abril, não podia sair, né? Cumpriu o aviso prévio. Na verdade foi assim também, aquela conjunção dos astros. Eu fui para pedir demissão, só que eu já estava num outro projeto, aí eles não queriam que eu saísse, aí me ofereceram, me demitiram, eu tinha 20 anos de casa, quer dizer, com todos os direitos, tudo que eu, né? E ainda trabalhando mais 4 meses como consultora para eles, porque eu já estava nesse projeto. Então, quer dizer assim,
De um monocasco deu para comprar um catamarã, porque foi melhor do que a gente tinha imaginado. E aí, aí a gente falou, bom, o catamarã te dá mais opções, né? Porque a gente estava imaginando. Na época, a ideia inicial era fazer o que a gente fez no Projeto Águas do Brasil, com um catamarã no Caribe, sair para dando uma volta ao mundo, fazendo matérias para a revista, porque eu continuava com a revista. Para mergulho. E aí eu cheguei pro Hernani, que era o dono da Náutica, falei, Hernani, eu tenho uma ideia aqui, eu vou pegar um veleiro, em vez de eu ficar indo e voltando para fazer matéria, eu vou e fico. E vai vou mandando matéria, vendendo publicidade, material. Vou fazendo toda a parte de... Até porque na época a maioria dos nossos anunciantes era Isote de fora, né? Pessoal Buddy Dive, toda essa turma que na época o turismo para o Caribe de brasileiro estava bombando, porque o mercado americano e europeu tinha ido lá para baixo e o Brasil era a bolha da vez, né? Então até explodir, a gente estava nadando de braçada, né? E todo mundo investindo no Brasil, anunciando, e vinha para feira de mergulho, vinha para os boat shows, então eu falei, olha, vamos fazer isso, eu vou para lá, vou fazendo matéria, vou mandando, a gente tem equipe aqui pronta já, editor, né, diretor de arte, tava tudo só chegar o conteúdo. Conteúdo. E de lá eu piloto, né? E o pessoal, os nossos anunciantes aqui, a carteira de anunciante brasileira, já está consolidada, porque são os mesmos, sempre, né? Então, renovo o ano, e tudo bem, eu venho uma vez por ano aqui, renovo com todo mundo, e lá eu vou prospectando. Isso deu certo até 2014, né? Que legal, cara. Deu certo até 2014, até o 7-1. Né? Deu certo, né? Começaram, embarcaram e começaram a... Aí a gente achou até o catamarã. Aí a gente achou o Oceanais, depois nas Ilhas Virgens Britânicas. Nas Ilhas Virgens Britânicas. Mas a revista Mergulho, em 2014 ainda... É que aí começou a ser mais... Não, tinha. Foi até 2000 e... Peraí. Não sei até quando foi, mas até 2014 ainda tinha impresso, né? Tinha impresso. Aí depois passou a ser só digital e foi diminuindo, né? Não, mas eu fiz essa mudança pro barco foi em 2011. Então eu fiquei de 2011 a 2014 trabalhando para a revista. Tá? Foi os primeiros 3 anos que a gente viveu a bordo, a gente estava focado na revista. E nesse tempo aconteceu a volta ao mundo ou não? Só ficaram... Não, porque aí que aconteceu. No primeiro ano, a gente começou a fazer ilha por ilha, né? Saímos das Ilhas Virgens, fomos descendo o Caribe todo, até São Martin, Martinica, Grenada, até lá embaixo, aí chegamos em Bonaire. Aí a história foi engraçada, porque a gente chegou em Bonaire, tinha um happy hour de cruzeiristas, né? Pessoal que vive a bordo, né? E aí sempre vai juntando a galera, aí tem gente do mundo todo. Aí a gente conheceu um casal... Barbinha, velhinho, ela velhinha. E aí começamos a bater papo, de onde vocês são? Você é da Califórnia. E aí? A gente está voltando para a Califórnia, a gente vai completar a volta ao mundo. Eu falei, que legal, né? Agora a gente atravessa o canal, completa a volta ao mundo, tal, a gente vai ver o que vai fazer. Aí eu falei, quanto tempo faz que vocês estão dando a volta ao mundo? 32 anos. Zero pressa, né, cara? Zero pressa. Pressa pra quê, né? Aí o cara falou, eu falei, 32 anos dando uma volta ao mundo? Ele falou, porque a volta ao mundo significa volta. A gente não queria voltar. A gente estava adiando essa volta, né? Adiando a volta, adiando a volta. Aí eu falei para ela que a gente não se adaptou tão bem, né? Porque a gente vendeu apartamento, vendeu tudo, tava só realmente com a vida... Dedicado ali. Um estilo de vida embarcado, né? Então... A gente falou, vamos, pra quê? Boa ideia, né? Volta tudo, vamos fazer esse Caribe de novo devagar, agora curtindo, então vamos para as Bahamas, né? Aí a gente subiu o Caribe todo de volta. Aí ficamos 1 ano nas Bahamas, só rodando as Bahamas. As ilhas das Bahamas, lindas, né? Muito lugar bonito, né? Muito lugar legal, umas ilhas desertas, assim, espetaculares, né? Só a volta pelo Caribe todo já é espetacular, né? Tinha tanto lugar bonito, diferente. Sim, nossa, Foi um ótimo começo também, né? E aí, o que aconteceu? Em 2014, né, eu sempre brinco, aí virou a economia, revista... já não estava impressa, já não estava mais rolando.
revista digital não segura uma estrutura. Um outro modelo de negócio, modelo, né? de negócio. Né? Você não consegue vender uma publicidade no preço de uma digital, né? E hoje em dia uma pessoa faz uma revista digital, né? Faz um blog. Eu tinha 13 pessoas fazendo a revista, então... Um time grande, né? Era um time grande, a editora tinha que bancar todo esse time, né? E o digital, mídia social entrando... Com tudo. Né? Por exemplo, abriu, né? Abril mesmo faliu. Abril mesmo faliu, né? É verdade. As grandes editoras, né? Mudou. Mudou, né? Total, mudou o mundo. Mudou o mundo, né? Mudou do mesmo jeito que acabou o filme fotográfico, acabou a revista. Né? A gente teve que se reinventar de novo. Porque assim, né? A gente não queria voltar. É o que eu falo. O pessoal imagina que vida a bordo, é uma vida muito mais barata, muito mais fácil, sem dor de cabeça, né? E sai todo mundo nesse sonho e volta mais da metade, porque não é bem assim, né? Principalmente a gente que está fora, que é em dólar, você tem uma série de custos, a gente tem seguro do barco, tem nosso seguro, tem a manutenção. Claro, dia a dia. Então, assim, não é uma vida tão barata como se imagina, né? Ainda mais assim, a gente no catamarã, tem 4 suítes, então, né, o barco também demanda. E a gente não queria voltar, então a gente falou, não, a gente precisa achar uma outra fonte de renda para que a gente possa continuar vivendo a bordo, né? Vivendo esse sonho que era estar lá no Caribe e outros lugares, né? Que foi quando a gente começou a fazer charter. A receber hóspede a bordo. Certo. Aí a gente falou, vamos ter que mudar o foco, né? Se a gente quer continuar nessa vida, né? A revista não tem mais, né? Então vamos focar no yacht charter, né? Que era uma das possibilidades de todos os, né? Que a gente já tinha feito alguns, inclusive, né? Em 2012, 2013. A gente já tinha recebido o hóspede a bordo e a gente falou, esse negócio não é legal. É legal, né? Só que aí muda todo o panorama, porque para você fazer isso... bem feito, né? Bem feito. Tem isso também. Não é receber amigo, né? Não é igual, vamos aí para qualquer lugar, né? Uma coisa assim, a gente falou, não, tem que primeiro escolher destino, porque o cara vai se planejar. O roteiro estabelecido, tem que ter uma série de... porque a pessoa vai programar as férias dela, né? Não dá onde você vai estar, não sei, né? Onde o vento me levar, não rola. E aí tem toda a questão também de legalidade do trabalho, né? Porque aí você passa a trabalhar lá fora, né? Então, a gente já tinha... Cada país que você está é uma permissão diferente, é uma forma de fazer diferente, né? Exatamente. Aí a gente acabou escolhendo ficar nas Ilhas Virgens Britânicas. Hoje a base de vocês então continua... também já não é mais. Já mudou. Depois da pandemia mudou. Foi até 2020, né? Até a pandemia. E hoje está onde a base de vocês? Agora está no mundo. A gente tá... Agora o barco está em Curaçao. Né? A gente está aqui, o Oceanais está em Curaçao. Então esse ano a gente vai ficar ali entre Curaçao e Bonaire, né? Perfeito. Mas a gente tem recebido pessoas em outros lugares, em outros destinos. Então, por exemplo, a família que já veio com a gente 5 vezes. Cada ano eles querem ir para um lugar diferente. E como o nosso barco, não dá para você ficar, né, saindo, porque você tem a época que tem furacão no Caribe, a época do inverno na Europa, cada destino tem a sua época peculiaridades. Então a gente deixa, né, nesses casos, a gente deixa o Oceanais em Curaçao, vai de avião para algum outro lugar e fica 1-2 meses em outro catamarã, recebendo os hóspedes nesse outro lugar. Tá. Né? Aí aluga um outro catamarã no local e tripula o barco nesse catamarã dessa companhia, né? Boa. Então aí a gente já fez Croácia, Córcega, Sardenha, Tahiti, agora tá voltando de novo pro Tahiti. Pô, que boa ideia, hein? Facilita toda a logística, né? Tudo. Muito. A gente descobriu, assim, aí a vida mudou, né? Porque o que aconteceu antes era tudo em cima da gente. Então, desde a manutenção, até você fala assim, o problema não era a semana que a gente recebia hóspede, o problema era preparar o barco para receber o hóspede. E acontecia de tudo, né? Tava tudo bem, a hora que fechou, na hora que vai chegar, na hora que o hóspede vai chegar, puxa o motor, sabe aquelas coisas. E aí, 4 banheiros, 4 banheiros, tem que limpar tudo, lavanderia, supermercado, quer dizer, tudo em cima da gente. E aí, como a gente começou a trabalhar com essa empresa, que tem base no mundo todo, né?
o barco já vem prontinho. E outra, eles têm toda uma estrutura que se aquele barco pedir, eles me dão outro. Né? Então, que ótimo. Eu também passei a ser cliente deles, né? Então eu alugo o barco, recebemos os nossos hóspedes, no destino que eles têm base, então eles têm base na Europa, na Austrália, no Pacífico todo. E as embarcações boas. Esse ano embarcação feita para charter. Legal. A gente já fez charter esse ano em Bonaire com o nosso barco, em Bonaire e em Curaçao com o nosso barco. Certo. Com outros barcos a gente já fez nas Ilhas Virgens Britânicas e São Martin, São Barts e Anguilla. E aí agora tá indo pro Tahiti, né? Então, quer dizer, dá mobilidade pra gente atender e assim, né? Que eu sempre, aquela tristeza que quando acabava as férias e que tinha que voltar para São Paulo, pro escritório, eu voltava literalmente chorando, né? De ter que... Hoje eu não tenho mais, porque assim, quando acaba um trabalho desses, eu volto pro Oceanais, a nossa casa, que vai estar em Curaçao, Bonaire ou em algum outro lugar, que é onde, né, o estilo de vida que a gente quer ter. Mas o projeto Volta ao Mundo de vocês ainda existe ou tá, por enquanto... Não, existe porque eu acho que é importante ter um projeto, né? É sempre, bacana você ter, porque a gente, assim, o sonho de mudar de vida, de morar a bordo, não sei o que, a gente conquistou. O sonho de manter isso vivo, a gente tá... que é o dia a dia, a gente está conseguindo. Então acho que é importante você ter sempre aquele sonho a mais, assim, aquela coisa mais difícil de alcançar. Afinal de contas, mesmo. Os amigos lá fizeram em 32 anos, né? Não, só passaram 12, cara. 32, falta 20 Porque assim, né, para isso acontecer, você tem tantas coisas, né, a serem atingidas, né, assim, a preparação do barco, né, financeiramente, reserva financeira e tudo que tem que ter, e papapá, que assim, só isso já te ocupa a mente de uma forma positiva por muito tempo. Isso é um tema que me fascina muito, se depender de mim, que eu acho que eu teria perguntas infinitas para fazer. Muito legal, né? Mas uma curiosidade que eu tenho sobre isso que você acabou de falar, né, do planejamento para poder se dar essa volta, porque você tem que parar em vários países, então tem uma série de... A minha curiosidade é saber como é essa tratativa, quando você vai chegar num país, como é que faz a imigração, a documentação, fazer em todos, né? Porque o pessoal acha que a gente tá no Caribe, vai de que tá no mar vai pingando, Não, de Curaçao pra Bonaire já é uma encrenca, aliás, sério? E é tão curtinho, né? Tão pertinho. Porque a gente tem que fazer todo o trâmite de entrada no país, não só nosso, mas do barco, né? Então... É isso, documentação... Você tem que descer, assim, em 24 horas você tem que fazer tudo. Você não pode ficar sem descer, sem estar... Você não faz previamente, você chega no lugar, aí você se apresenta, faz toda... Hoje em dia, alguns lugares já dá pra fazer online um clearing do barco, né? E aí você chega lá, você leva e é mais rápido. Mas independente disso, você tem que ir. Né? E aí normalmente é o capitão que vai na imigração. Depende, assim, cada país... Por exemplo, eu vou entrar nas Ilhas Virgens Americanas, que é um canal que separa das britânicas, mas eu tenho que fazer imigração. Nas britânicas é o capitão que desce, fica todo mundo a bordo, só depois que fez a entrada do todo mundo que eu posso levar o pessoal. Nas americanas já desce todo mundo para botar o dedinho igual ao aeroporto. Né? Então, assim, cada lugar tem a sua... Você tem que pesquisar e saber. Não pode falar, não sabia. Não sabia, eu não sabia do capitão. Senão você pega de surpresa, né? E cada um tem a sua regra, então você tem que ir lá já afiado no que vai acontecer. E aí também tinha a questão de trabalho. Então, por exemplo, por isso que a gente acabou ficando nas Ilhas Virgens Britânicas até a pandemia, porque aí a gente fez todos os cursos, atualizamos o seguro do barco para poder receber hóspede, né? Apesar de só trabalhar com o mercado brasileiro, a gente não trabalha com... E a bandeira do barco de vocês é de Ilhas Virgens Britânicas, né? Então a gente tinha uma empresa lá que era a dona do barco, porque quando a gente comprou o barco a gente teve que abrir essa empresa, porque não podia ser pessoa física. E aí mas era só uma empresa para ter o barco. Então a gente precisou tirar uma licença de negócio, um trade license, levou quase um ano para ser aprovado. Depois tivemos que tirar o nosso work permit, porque mesmo tendo a empresa lá, a prioridade é dos locais para trabalhar na nossa empresa. Então a gente teve que fazer anúncio no jornal procurando a gente mesmo, né, para ver que ninguém existia, que ninguém parecido.
que falasse português, que era instrutor de mergulho, que não sei o quê. burocracia, então, Não é burocracia. Caramba. Aí saiu toda a papelada e a gente começou a trabalhar nas Ilhas Virgens Britânicas de dezembro a junho, que é a temporada, porque a partir de julho a seguradora fala ou tira o barco fora d'água e amarra ele no concreto e prepara para o furacão, ou vocês descem para Curaçao e Bonaire. Então a gente preferia descer para Curaçao e Bonaire e continuar vivendo a bordo. E aí a gente ficava como turista em Curaçao e Bonaire, 3 meses em cada ilha, e era o tempo para vinha para o Brasil, o tempo para voltar para lá. E né? essa coisa também da volta ao mundo também. Você tem a época de furacão, né, nas localidades, né? Então assim, não é que você vai direto qualquer época do ano. Você tem que se planejar para navegar, e aí, bom, vai chegar a época de furacão aqui, onde eu vou parar? Até poder recomeçar. Porque assim, também você tem a opção de fazer a volta ao mundo sei lá, rapidinho, em 2 anos, parando muito pouco e realmente só navegando, né? E aí assim, o objetivo é fazer o... Mas aí perde o charme da coisa toda. Então, você não pra aproveita gente também, né? isso não faz Sei lá, sentido, sim. né? Porque o que a gente fala, antes de velejador, a gente é mergulhador. Isso, vocês gostam de curtir a Então, assim, vibe do mergulho, né? é também uma coisa diferente, porque a maioria das pessoas que estão dando a volta ao mundo ou velejando são velejadores. Então, pode crer, o lance pode crer. deles é vento, é curtir, é mar, é vela, é assim, é ficar a travessia, vento, vento, vento. A gente... O vento é uma forma de chegar ao nosso destino Pra e mergulhar. o nosso objetivo, que é mergulhar. Então, pra gente só faz sentido se a gente puder parar e mergulhar muito, né? Claro. Então para isso, né, aquilo 32 anos, pelo menos. exatamente, 32 anos. porque aí você vem o aspecto financeiro, Sim. você vem Sim. todo um planejamento que também não é que a gente chegue em qualquer lugar e vai mergulhar do nosso barco. Sim. Né? Então, por exemplo, se a gente parar em Galápagos, a gente vai ter que pagar para mergulhar com a sim. operadora. Também Sim. tem As cada limitações, local Cada tem a localidade. sua regra, Então, né, assim, para o poder Caribe é mergulhar. fácil porque a gente mergulha do Do próprio Sonais. E Né? vocês têm um compressorzinho no barco? Tudo? Não tem. Não tem. Aí tem que pegar na operadora. Tem 8 cilindros a bordo, todo equipamento para atender até 6 mergulhadores, que é a nossa capacidade no Oceanais. Mas no Caribe é muito fácil encher cilindro. Sim. Então é mais fácil descer, põe numa cascata ali, enche os 8 de uma vez, 20 minutos você tá com Aí pega nitrox também, pega né? Porque se fosse no barco não ia ter esse... E aí, para ter um compressor a bordo, Aí precisa de um gerador que a gente também não mais tem. uma coisa, e assim, aí tem que ter gerador, que a gente não curte, Não, né? tem razão. Por causa Mais do uma combustível. operação Uma ali. outra operação. E curiosidade, vocês já chegaram a fazer alguma travessia oceânica com o Oceanais? Ainda não. A gente atravessou o Mar do 14 Caribe, vezes né? no mês do Mar do Caribe, porque são 475 milhas das Ilhas Virgens até Bonaire. A gente faz isso todo ano, né? São 3 dias de navegação, eu e ela fazendo tudo, de 3 em 3 78 horas. horas, 80 horas. Virada em- E- É a reta assim, né, do Mar do a Caribe. descida é uma Tá. delícia, a subida é um perrengue, Sério? porque aí é contravento. E aí demora mais, então. Demora mais. E a gente não consegue chegar nas Ilhas Virgens. Aí tem que sair de Bonaire, navega, espera um dia sem vento para navegar 12 horas contra a leste, né? E aí a gente consegue em um bordo, aí põe vela, em um bordo a gente chega na costa leste de Porto Rico. E aí de Porto Rico a gente vai pingando as ilhas até chegar nas Ilhas Virgens. E tudo no vento, né? Vou te Claro. falar uma Sim. coisa. Aí, Economiza também, né? também nem teria autonomia para fazer. Caber tanto combustível. E assim, entre a média de vento no Caribe é 20 nós. Né? Então, quer dizer, bastante vento. Então, Só que ao contrário. aí que tá. Quando é a favor é uma É lindo. delícia. O Oceanais, né, ele já chegou a fazer 12 nós, o que para um Uau. veleiro é bastante, né? Normalmente a média é 6. A gente, ele é muito assim, tem uma performance muito boa, então a gente tem que recolher vela, porque senão ele voa. Depois da Agora a gravação. volta é perrengue. Depois da gravação a gente vai ter que bater um papo aqui pra me Cara. contratar de charter aí nas próximas Cara, férias. com certeza. Eu tô pensando aqui, ó. No ano novo nós vamos estar em Curaçao. Vocês vão estar lá? Vamos se encontrar lá então. provavelmente, a gente vai Bora. estar A gente lá. vai Vamos lá entrar no Nem barco. que for pra, né, fazer uma saída. E só pra galera entender que tá ouvindo a gente aqui, ó. Então, vamos falar do Oceanais. Pelo que eu entendi, são 6 mergulhadores. Na realidade, assim, são. Tem quatro tem suítes. 4 São suítes. 4 suítes. Uma pra Tá, gente e 4 3 suítes pra de hóspede. casal. 3 suítes, perfeito. São 3 suítes para hóspede, uma é a nossa. Temos Tá. É que são 3 camas de suítes pra casal, hóspede, né? Tem cama de casal. E como é que a turma encontra vocês por esse mundo afora?
Instagram, mídias sociais, fala aí. Ocean Eyes Experience tem em todo lugar, né? O Ocean Instagram, Eyes Experience. o site todas as Ocean Eyes músicas. Experience, é tudo Ocean Menos Eyes na Experience. revista impressa. Não mais. Já. Ainda rola umas matériazinhas, às vezes o pessoal liga, pede matéria, né? Escreveu uma vez pra Forbes, agora 2 anos atrás. Então acaba tendo, mas manda uma matéria, a gente ainda Manda. manda. Uma coisa e tal, retrô. mas E Tati, legal. você comentou que quando vocês começaram com essa ideia de viver a bordo, que você foi fazer curso de gastronomia para cozinhar, e eu vi que você tem um projeto sobre gastronomia sustentável de cozinha a bordo. Né? Isso. Me conta um pouquinho como é essa... Porque assim, eu não tinha tempo para cozinhar na hora quando eu trabalhava com TI, e até o Cids até não acreditava muito nos meus dotes. Aí... ela se descobriu na cozinha, eu na pia. Lavando louça. E aí assim, Alguém fui tem fazer que o fazer. curso. É justo. Cozinhou. Não é? Justo. Né? Capitão é pra isso também. Aí eu fiz o curso de gastronomia, fiz algumas aulas de gastronomia aqui, e assim, no barco você tem todo o tempo do mundo, o visual, quer dizer, tudo é inspirador, né? E aí, recebendo as pessoas, você quer sempre fazer o melhor, né? E aí, então, fui aprimorando, criando receitas, e assim, descobri que eu gosto, que eu curto, as pessoas gostam, né? Então, eu sempre mando o cardápio antes, uma coisa um pouco mais, uns pratos às vezes mais elaborados, né? Camarão na moranga, sempre tem uma moqueca. Faz parte da experiência. Exato. Faz parte da Acho que experiência. a tranquilidade no barco ali, eu acho que um dos pontos altos é a comida, né, meu? Comer Pois bem, relaxar. Então, acho que exatamente, né? As pessoas já sabem, assim, não tem aquele estresse às vezes de um restaurante que demora, ou não aquilo que pediu, que não gosta. Então isso vai bem resolvido. E curiosidade, suprimentos para se cozinhar, sempre tem que ser tudo pensado antes, né? Sim. Comprado em um porto antes. Vocês costumam pescar também durante as navegações? Pescar a gente não pesca. Mas o barco é bem equipado na questão da cozinha, Sim, tem tudo, a né? minha cozinha é ótima, assim, tudo. fogão normal, 4 Show. bocas, forno, assim, Maravilha. até pro catamarã é uma cozinha bem boa, assim, um freezer enorme, então a gente já compra tudo, compra peixe dos pescadores, já deixa tudo organizado para uma semana não precisar parar no mercado. E aí eu vi que justamente assim, você começa a perceber que falta informação das pessoas em coisas que pra gente, né, que mergulha e tudo parece básico, mas pra quem não tá no mar não é tão simples. Então, a questão, por exemplo, não comer cação, que cação é tubarão, Sim. né? A gente ouve muito isso dentro do mergulho, mas o pessoal não. Então eu vi que cozinhando e falando dos pratos, vou fazer uma moqueca, a moqueca é de cação? Não é de cação, porque o cação é tubarão, papapá. E aí a pessoa, nossa, eu não sabia, né? E aí depois você vê que deu feedback, eu fui no restaurante, falei pro chefe que eu não queria aquela moqueca, porque era de cação. Aí eu comecei a perceber que uma forma de você preservar justamente é na comida, Sim. né? No consumo. Aí eu falei, não, vou fazer um blog que chama Cook for Life, dando dicas de como você ter uma gastronomia saudável e sustentável. Então não é assim, não tem nenhuma bandeira específica, tipo, vamos comer de tudo um pouco, mas com equilíbrio e com consciência, né? Então assim, comer com consciência. E aí eu falo, bom, se cada um que deixou de comer cação passou a comer um peixe que tem abundância, eu tô feliz, ajudou. né? Um tubarãozinho aí que foi salvo. Agora, uma curiosidade pessoal minha. Eu sou vegetariano há 29 anos já. É possível levar uma vida a bordo sendo vegetariano? Eu imagino que deva ser muito difícil, né? Você conseguir... Eu acho que é mais difícil. Assim, tem... Não dá pra plantar mas, por exemplo, umas abobrinhas lá? Por exemplo, um tomate custa $1. Ainda mais no Caralho, Caribe, assim, fora do Brasil. A gente até, né, tem um casal que eles começaram meio a fazer um charter vegetariano e meio que desencanaram, porque a gente não tem a variedade que tem aqui, assim, nas ilhas. E aí, pelo menos assim, se você ficar pela Europa ou pelos continentes, tudo bem. E a rapidez que perece as coisas também, Sim. né? Então... Gabriel bem tem que complicado. fazer um pomarzinho lá no barco, né? Pelo menos assim, alguma proteína animal, né, que seja um peixe. Porque, por exemplo, nas ilhas, o que tem muito? Frango e porco, que eles criam lá, né? Então, por isso que sim, é meio que de tudo um pouco. Era uma curiosidade só pelo fato de... Porque eu acho que é o sonho, né? De todo mundo, quase todo quem mundo nunca pensou nisso, pensou né, em morar em barco. E aí você começa a ficar nessa brisa doida
da problemática de que tudo isso envolve, né? Porque não é simplesmente abandonar tudo, entrar no barco e falar, vamos viver a vida no barco, né? E, por exemplo, a internet pra gente é limitada, né? A gente usa internet satélite, por enquanto, ainda assim, para um uso mais hardcore, como a gente precisa, ainda é caro. E com essas tecnologias novas, Starlink, ainda tem funcionado, não? Quase que resolveu. Porque eles lançaram o Starlink RV, né? Que é móvel, né? Que é para motorhome. O pessoal que mora em motorhome nos Estados Unidos, eu sei que o pessoal começou a usar em barco. Né? Mas ainda assim é mais caro mas do que a aí eles fixa, já cortaram a ideia, porque não, tem o Starlink marítimo, né? E que era um absurdo de caro, $5 mil, só para começar a brincadeira do Starlink marítimo, e a própria Starlink agora já começou a fazer uns planos pensando para viabilizar para o pessoal de barco, né? Então parece que esse ano a coisa vai ser mais acessível pra gente, né? Legal. E tem hoje tem o Go Iridium, né? Que é que era o pessoal que tinha um telefone de satélite, lançou um roteador, mas também é um preço que só dá para usar em travessia, com uma banda super limitada, né? Então, o que a gente normalmente faz quando chega nas ilhas, a gente tem o Vivo Travel aqui do Brasil, que hoje é o mais preciso, porque você já chega na ilha e você já tem internet. Então, você está chegando, você já consegue pegar a internet. Ou a gente compra um chip local, se fica muito lento, a gente acaba comprando um chip local e aí pega ao redor das ilhas, enquanto a gente está ali na ilha. Mas é aquela coisa, você tem que ter assim, né, aquela paz de espírito que a internet pode não funcionar. Sim. E se não funcionou, não funcionou. Não tem, não tem. Que é ótimo, assim, vamos pensar nos turistas que vão visitar vocês, né? Eu acho que o pessoal às vezes no começo assim fica meio apreensivo de ver que tá lento, que não tá indo, mas chega, vai passando o tempo, você vê que vai fazendo bem relaxando, a pessoa nem lembra mais de checar. Mas eu acho que a pessoa vai desintoxicando da internet, né? A gente vê quando a gente vai pra galera do Jabordo, mudando até a feição. Nos primeiros dias é aquela neurose de precisar do sinal, mas a hora que viu que... Aí a hora que a pessoa consegue se desvincular daquilo, você vê que muda completamente, né? Os primeiros 2 dias você olha, principalmente o pessoal que vem de São Paulo, né? O cara tá saindo fumaça da cabeça. Aí o cara vai vendo que aquilo tudo, é outro mundo, outra vibe. Chega no final, o cara... Nem quer mais, né? Já não sabe onde tá o celular, né? Aproveitando isso, eu queria fazer 2 perguntas para vocês. Qual é a coisa que mais fascina vocês nessa vida a bordo e qual a maior dificuldade que vocês acham que tem em viver a bordo? Bom, o que mais me fascina acho que o mais me fascina é justamente a facilidade de cair na água a hora que eu quero. Mergulhar, colocar uma máscara, que a gente nem assim faz, né, cilindro e tudo, mas snorkel, né, a qualquer hora. Então, assim, você fala, gente, né, a gente já tá aqui, até parece um sonho que tem um barco lá, né? Você imagina você tá com a tua casa em Boné, qualquer hora você pode fazer um noturno, pode fazer, né? Então, mas assim, né, esse contato com a natureza, né, abrir a gaiuta, tá com a lua cheia, entrando pelo teto do seu quarto, né? Então, assim, o que mais me fascina é essa conexão com a natureza full time, né? E, por outro lado, também é o que dá mais medo. Porque ela pode estar, assim, maravilhosa, como pode entrar um furacão ali. Não, mas assim, a parte de previsão do tempo é super tranquila. E nessas, né, você pega no Caribe, ok, você tem época de furacão, mas a gente tá longe. Então, os lugares que a gente vai tá sempre... às vezes tem uns perrengues, né? Tipo um vento reverso em Boné, na época de coisa. Aí tem que correr pra marina, aí toma aquela paulada de vento, de chuva. Quando começa uma formação, por exemplo, tá na época não ainda do furacão, mas começou a ficar esquisito a coisa. Dá tempo de navegar e sair fora e ir para outro lugar? Ou é muito... assim, a gente, por exemplo, quando vai fazer uma travessia, a gente
planeja bem, previsão de tempo, na época que vai fazer a travessia, procura, né, fazer as coisas. Mas, por exemplo, um squall, né, que é uma nuvem de chuva dessa que forma e chove, cuspindo raio para todo mundo, para tudo quanto é lado, não tem muito como prever, né? Não tem, mas a gente tem um radar a bordo, às vezes a gente vê a nuvem, a gente consegue dar uma desviada, né? Mas às vezes não tem jeito, né? E assim, o que mais a gente fica com medo é raio, né? Que começa aqueles raios para tudo quanto é lado, aí dá uma certa aflição, né? Teve uma travessia que uma vez a gente quase voltou. A gente estava indo de Bonaire para as Ilhas Virgens Britânicas e assim, a previsão estava até que boa, não era ótima, mas aquela coisa, a gente tinha que ir e aí começou a ficar mar contra, vento contra, tudo contra, o barco não saía. Começou a dar um certo desespero que a gente falou, vamos voltar que a gente não consegue ir pra frente, ou vamos parar em outra ilha, o que era pra estar chegando já e a gente estava no meio do caminho ainda. A gente levou praticamente um dia a mais. A gente levou 5 dias em vez de levar 3. E aí no último minuto... O vento rondou, e aí a gente conseguiu. Não, e ainda apareceram os golfinhos assim na frente do barco. Aparece os golfinhos, muda tudo, vira o vento, a gente conseguiu chegar. Tipo, não mudem, continuem. Aí foi. Acho que é legal, mas assim. Então, você tem que ter resiliência e é o que eu falo, assim, não sofrer por antecedência. Né? Então, isso é uma coisa, baixa ansiedade. Porque vida a bordo, vida no mar, cada dia... Você está sujeito às intempéries do ambiente, não, de tudo, existe né? pirataria, tem uma série de coisas que interferem, tudo isso, assim, a gente, essa parte de pirataria e tal, é bem determinados lugares, né? Então, que aí a gente não tem vai. uma comunidade toda que vive a bordo, que tem sites e tudo mais. Então, se vai reportando. Um barco foi assaltado em tal ilha, ninguém vai naquela ilha. Então, até os próprios governos das ilhas ali, se tem alguma coisa, eles reprimem logo, porque vai perder eles vivem do turismo, né? Então, essa parte tem que tentar manter, porque acaba queimando. E às vezes assim, é tempo, é o barco, né? E assim, aquela coisa, o barco pode ser novo, pode ser velho, não tem jeito, vai pifar. E às vezes assim, uma coisinha, tipo, a gente com o barco pronto para charter, assim, a gente fala, nossa, que bom, tá tudo pronto, vamos navegar só daqui até ali e esperar os hóspedes. Quebra uma mangueira dentro da casa de máquina. E essa parte de manutenção? Vocês tiveram que fazer cursos também, aprender, né? Na marra. Porque é isso, você está no meio da travessia, tem um problema de manutenção, só assim, você pode resolver, né? Vocês dois. Por exemplo, hoje em dia, tanto esses barcos que a gente pega para charter e tal, os caras são modernos, ficou muito eletrônico, tudo, então você acaba não conseguindo mexer no motor, né? Muito eletrônico. Então, no nosso barco é tudo mecânico, eu consigo, assim, se não é um negócio muito grave de ter que abrir cilindro, tirar cilindro, trocar pistão, essas coisas todas, eu consigo resolver, né? Entrar na casa de máquina, me empastelar todo de óleo. Um dia antes que eu acabei de limpar. Logicamente, um dia antes, quando o outro vai chegar. Deixar aquele lençol branquinho, assim. Troca tudo. Troca correia, motor de arranque, alternador. Essas coisas a gente tem um estoque de peça, né? Porque também não é todo lugar que você encontra as peças. Então, acaba que a gente tem que ter peça em reposição, essas coisas todas. Baita papo legal, hein, Gabiru? Muito, nossa, né? que massa. A gente precisa começar a mudar esses podcasts para 5 horas, meu. Uma hora só é muito pouco. Não dá nem para começar. Tem assunto. Tem assunto demais. A gente já está chegando no final da nossa horinha aí de papo. E espero que a gente possa nos encontrar por aí, pelo mundo afora, pelo jeito. Mas para continuar esse papo aí. Vai ser no Xanais em Curaçao. Eu já tô pensando nas Ilhas Virgens com vocês. Vamos sim, essa pra gente é muito especial. Bom, vamos finalizando aí, diga aí. Queria agradecer a presença de vocês, foi um papo muito gostoso e é aquilo que a gente falou, né? Que, são infinitas perguntas que eu gostaria de fazer, eu acho que a galera também tem muita curiosidade sobre essa vida a bordo, essa mudança de vida, essa virada de chave, né? E além de tudo, a coragem de poder se desligar de tudo, sair das raízes
da tua terra natal. Sai de uma isso- cidade tão a conturbada, viseira, né? aquele estresse Exato. do dia a dia. Tudo De repente, aqui. Mas muito Legal. legal, eu queria parabenizar vocês pelos Pela projetos, coragem, né? pela coragem, pela vida que vocês levam, que eu acho que deve, com certeza, ser um exemplo para muita gente, né? Muita gente vislumbra isso e vão se espelhar em vocês para um dia poder conquistar essa nova vida, né? Pô, Isso aí. muito legal. Deixem um recado aí pra galera que tá ouvindo a gente, não sei. Não, eu queria Fala o que vocês agradecer quiserem. vocês, né, pelo convite aqui. Que eu falei assim, a gente mantém as nossas raízes do mergulho, né? Tem toda uma história assim, como ela falou, a gente, antes de ser velejador, navegador, a gente é mergulhador, né? Então é o que nos fascina debaixo d'água, tá debaixo d'água, tá fazendo imagem. Ajudando a preservar. Ajudando a preservar, né? E tentando motivar, mostrar o fundo do mar, né, para o pessoal, e que assim é isso que nos faz, Essa nos paixão, movimenta, essa paixão, né, que é de uma vida, né? Então eu convido todo mundo, experimenta mergulho, se não quiser fazer autônomo, vai fazer um snorkel, põe a cara debaixo d'água para ver um mundo submarino que realmente é fascinante, né? Legal, que Bem bom. ideia, né? Parabéns aí da ideia do Pode Mergulhar. Pode que é mergulhar, isso, legal. né? Obrigado. Através das mídias todas, né? Chegar nos isso, corações, nos ouvidos das A ideia é das essa também. pessoas. É o que a gente fala, né? Os amantes do mar. E Com certeza. quando né? você conhece, é paixão. E poder contar um pouquinho da história, né? De todo mundo poder passar isso pra frente, para que as pessoas conheçam, saibam do que existe, as possibilidades. É. A galera tiver interesse em fazer um charter no Caribe com vocês ou em algum outro lugar do mundo, né? Isso, Depois e a aí a gente- gente fica à disposição também, né, pra responder perguntas depois Claro, pelo canal boa. do Isso. YouTube de vocês e o que chegar, a Com gente certeza. responde. Estamos juntos, é isso aí. Maravilha, foi um prazer então Boa, tê-los boa. aqui. Vamos fazer Ótimo. um brindezinho, Vamos fazer um brinde aqui pra Brinde aqui. finalizar. agradecimento. Bons mergulhos. Valeu, bons- valeu, obrigado. Obrigada. Obrigada.